Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, eu e André Miceli estamos aqui para dizer o seguinte, que neste final de ano, nesta reta final de 2020, nós vamos recuperar alguns dos papos que a gente teve aqui neste Sociedade Digital sobre temas bem importantes ao longo do ano, inteligência artificial, como é que os dados ajudaram a gente com a Covid-19 e por aí vai, para a gente relembrar a importância desses temas e dá até para fazer alguns comparativos com o momento em que a gente discutiu os assuntos e o estado de coisas que a gente está vivendo hoje, né, André? Exatamente. Esse caso específico da nossa conversa com o Capra trouxe muitas informações, muitos insights sobre essa relação de utilização dos dados para combater a pandemia. A gente não vivia nada parecido com isso há 100 anos e, evidentemente, não tinha como a humanidade ter reagido dessa forma naquela época por uma questão de evolução tecnológica. Nesse momento, onde a gente enfrenta certamente um dos principais momentos, um dos momentos mais problemáticos da nossa história, ter os dados a nosso favor realmente tem feito uma grande diferença. Então, vamos assistir ao bate-papo que a gente teve com o Ricardo Capra, cientista de dados, e que a gente aprendeu por meio dos dados sobre a Covid-19. Olha só, a gente vai ter como ponto de partida aqui um documento que está sendo lançado pelo Capra Institute, que é esse material, esse e-book chamado Covid-19 Data Science Highlights. Então, tem aqui um período extenso de pesquisas conduzidas pelo Capra e pela equipe dele, mostrando, por meio da ciência de dados, por meio da análise de dados, essa trajetória nossa aqui durante a pandemia. Tem muitos insights aqui dentro desse material mostrando os impactos. E a gente está falando isso no âmbito global, né? Não dá para dizer foi só no Brasil ou não. É uma visão bem macro, porque o impacto da pandemia foi global, evidentemente. Então, o relatório ajuda a compreender esses movimentos, os cenários, como de um mês para o outro algumas coisas foram se alterando e perspectivas também foram sendo modificadas. Esse material está disponível lá no capra, com 2 P's, .institute/covid. E aí é possível baixar esse material, enfim, consultar. É uma fonte riquíssima para quem está estudando, para empresas, para poder compreender, por meio da ciência de dados, tudo o que rolou. E se os dados são ainda bastante abstratos para as pessoas, a gente consegue pegar o dado na mão, né? Ele está lá por meio de informações e uma série de processos, está presente em muitos lugares, mas é uma abstração ainda. Eu queria entender com você, Capra, o seguinte: como é que começa uma análise como essa que vocês promoveram, vem promovendo, aliás, ela é contínua, né? Duvido que ela pare aqui, porque as coisas estão ainda acontecendo. Como é que começa e qual foi o resultado que vocês imaginavam lá atrás e que efetivamente vocês encontraram hoje, meses depois do início da pandemia? Legal, Aros. Deixa eu tentar primeiro materializar isso. Essa história começa no início de janeiro, na verdade, tá? Com a conversa com alguns cientistas de outra parte, dos cientistas do Instituto de outras partes do mundo, onde a gente vê que isso não vai ser uma coisa de curto prazo e começa a investigar o vírus, desde o impacto na sociedade, o que ele significava, como as pessoas estavam falando sobre isso. E imediatamente a gente abre um laboratório disso para fazer uma pesquisa específica, olhando exclusivamente os dados de fontes oficiais, olhando publicações ativas sobre isso, investigando efetivamente, porque dentro dos laboratórios do Instituto Capra, o que a gente navega, o que a gente pesquisa, é como que os dados estão, de alguma forma, modificando o jeito que a sociedade trabalha, enxerga as coisas e as organizações se movimentam. Então, esse é o papel do Instituto, acho importante colocar. Então, abrir um laboratório de Covid durante uma pandemia nos parecia bem óbvio. Tá?
E eu acho que aqui, dessa arrancada, tem um fato importante dentro do que tu comentou, porque é a primeira vez que a gente vivencia uma pandemia em tempo real, né? Sim. Isso é muito maluco, assim, porque as outras pandemias, a gente nem sabia que era uma pandemia enquanto estava vivendo ela. Quando a gente pega as pandemias anteriores que foram estudadas, e aí a gente pega todas que a sociedade passou aí, elas não estavam vivendo aquilo em tempo real, só se descobriu que era uma pandemia posteriormente. Então é curioso, porque quando a gente tem a possibilidade de, através dos dados, observar um fenômeno como esse, ele é ao mesmo tempo assustador e, obviamente, gera uma quantidade de informação absurda. Então, nossos cientistas, pesquisadores, analistas mergulharam nesse assunto e fizeram aí 214 dias consecutivos analisando dados quase que de forma ininterrupta, já que a gente tem fusos diferentes do time, para tentar aprender e, principalmente, tá, acho que resumindo a resposta da tua pergunta, no final da pergunta, para quê, né? O nosso principal objetivo talvez seja entender como a sociedade vai se organizar a partir dessa pandemia. Desde se organizar a forma que olha os dados, até se organizar o jeito que ela funciona. Porque a pandemia muda tudo, isso todo mundo está falando, mas como que a gente se reorganiza? Isso tem muito a ver com o nosso modelo de redes de funcionar, e eu acho que a gente chegou a alguns pontos importantes olhando para essas análises. O André, eu escuto o Capra falar e eu me lembro, acho que talvez o primeiro ou segundo Sociedade Digital pandêmico, nós trouxemos aqui o pessoal do SAS. E a gente ouviu exatamente isso que o Capra disse agora, né? Como é que a gente se reorganiza? A gente precisa de informação. O grande desafio era a informação de qualidade chegar para que as empresas pudessem tomar decisões diante de um cenário absolutamente incerto. Meses depois, essa continua sendo uma meta perseguida, né, André? É um cenário extremamente complexo e, no fim das contas, a gente ainda está lutando para entender o que de fato está vivendo. Eu fiquei brincando com a questão do peso, não só no peso, e aí vou advogar em causa própria aqui. Teve o Congresso Europeu de Obesidade e a gente tem visto 65% da população europeia, pelo menos naquela amostra, falando sobre essa relação do aumento de peso, 16% reportando aumento no consumo de álcool, a diminuição das atividades físicas, as implicações que isso traz na saúde em geral da população, todas as questões de angústia e ansiedade e os desdobramentos que isso traz na economia. Uma economia que pressupõe uma interação que tem uma necessidade de toque menor, o que abre a oportunidade para aplicativos e soluções de comando de voz, para uma série de produtos que ajudam a cuidar da saúde, como a própria Apple acabou incluindo no seu iWatch a funcionalidade do oxímetro. Enfim, existem reorganizações do ponto de vista social e, evidentemente, reorganizações do ponto de vista econômico, para que a economia possa aproveitar as oportunidades que o momento traz e, do outro lado, para aqueles setores mais afetados, para que as pessoas consigam minimizar esses impactos. Eu quero perguntar para o Capra, se você tivesse, Capra, que elencar ali as 3, 4 principais conclusões que vocês chegaram ao longo desse período, os dados que chamaram mais atenção, o que você nos conta? Bom, legal, André. E eu acho que esse ponto que o Ares até comentou, né, de a pergunta continua sendo a mesma, porque eu acho que a resposta ela continua sendo, precisamos olhar para isso, analisar e entender, porque realmente, né, reagir em tempo real é uma coisa desse tamanho, é uma coisa assustadora, vou usar esse termo, tá? E até vou falar um pouquinho depois sobre o processo de tomada de decisão.
a gente no Instituto tem uma relação muito próxima com grandes líderes de nações e organizações, tá? E eles ligavam consistentemente para mim diretamente e perguntavam, Capra, o que a gente faz? E é muito engraçado, porque a gente só está trabalhando com dados disponíveis, ciência da informação, a gente não tem essas respostas, né? O que a gente consegue fazer é tirar alguns highlights de desse monte de informação que estava chegando muito bagunçada, desestruturada, para tentar encontrar alguns padrões ou anomalias no meio disso. Então, eu acho que a primeira grande lição que a gente aprendeu observando os dados durante uma pandemia em tempo real é a dificuldade de conseguir encontrar os dados não só verdadeiros no sentido de uma fake news ou verdadeira, mas de conseguir organizar os dados primários. E os primários, eu estou falando desde número de casos, número de óbitos, a relação do vírus em cada país, porque é muita informação chegando ao mesmo tempo e até tu consolidar as informações que são reais para poder fazer o cruzamento de análise. Então, estou começando com um problema técnico na questão da análise de dados, porque, na verdade, ele desdobra para todo o resto, né? Então, eu sei que isso é um fundamento que está lá por trás do trabalho do cientista de dados, mas ele é fundamental para entender que muitas das análises ou resultados, eles podem ter uma interferência do jeito que os dados são desestruturados. E os governos, sociedade, de uma forma geral, não estavam preparados para uma pandemia. Então, os dados não foram organizados para poder ser analisados. Chegou um pouco de cada lugar, muito bagunçado, sem padrão, dados muito sujos, né, como a gente chama. A gente precisou muito trabalhar o dado, limpar o dado. Então, foi um trabalho gigantesco. Mas vamos à tua resposta aí, tá, André, que eu acho que é super legal. Tem alguns pontos que chamaram mais atenção. Então, fora uma grande dificuldade de trabalhar com os dados, tá? Tem a gente analisou um ponto específico que é uma perspectiva da sociedade num futuro próximo, logo após esse mundo pós-lockdown, né? Então, assim, quando a gente passa um lockdown, o que acontece com a sociedade? Como ela passa a pensar e se comportar? E olhando para isso, a gente achou um dos artigos que a gente investigou, tá? Ele fala sobre um comportamento da sociedade que se modifica a partir de agora, né? Porque durante esse período, o que a gente aprendeu, né? Primeiro, a trabalhar com pessoas semelhantes, ou seja, a gente buscou semelhantes para se proteger, começou a trabalhar com redes menores, né? Segundo, a gente fortaleceu as redes locais, eu estou falando de um delivery local, de uma atividade perto da tua casa. Então, as comunidades locais foram fortalecidas em razão de um lockdown, né? Em terceiro, a gente criou quase como bolhas sociais de repetição, como a gente chama, que é quando a gente escolhe algumas pessoas para interagir e restringe essas interações. E eu estou partindo desse ponto aqui, porque isto mostra um possível padrão de comportamento da sociedade a partir daqui, e que ela se torna quase que um conceito, vou usar esse termo, de criar uma nova bolha de preconceito que divide a sociedade, tá? Por que eu estou trazendo dessa forma o que aponta essa tendência? Como o André comentou agora há pouquinho, tá? A Apple e Google já criaram seus próprios aplicativos para que tu faça rastreamento de contato através dos teus smartphones. O que isso significa? Eu posso ir lá, me cadastrar nesse aplicativo e informar se eu já tenho ou não tive o vírus, no caso, falando especificamente do Covid-19. No momento que eu aponto isso, ele pega toda a minha rede de contatos e faz essa mesma associação. E ele fala o seguinte, olha, dentro da tua rede de contatos, aqui tem uma rede mais perigosa, aqui uma rede mais ativa. E esse aplicativo que essas companhias colocam no ar agora, elas não servem para o Covid, elas servem para qualquer vírus e pandemia que exista daqui para frente. Então, a gente, a partir de agora, passa a ter uma sociedade que tem condições de monitorar suas próprias saúdes, inclusive de uma ameaça biológica, como a gente está falando aqui, e controlar os seus percursos, suas redes, sua proximidade de redes e contatos de perigo. E, obviamente, isso vai gerar uma separação social, porque vamos imaginar que a gente falou aqui de um aplicativo da Apple, e, obviamente, a gente está falando de um pequeno universo que tem um smartphone Apple que usa o aplicativo da Apple. Então, só aqui tu tem uma restrição social, né? Social e de rede. Então, o que se vê
olhando para esse, é que a separação social, que a gente chamou de distanciamento social, vai gerar bolhas de comportamento pós-lockdown. E aí eu acho que aqui já tem uma determinação muito grande do que vem pela frente. Uma sociedade apoiada pela tecnologia para se distanciar socialmente daqueles que não têm a informação qualificada, organizada e visual. Então aqui a gente tem um primeiro ponto muito importante, né? E é engraçado, né, dizer que, poxa, nós não estávamos preparados para organizar essas informações sobre a pandemia e torná-las públicas e etc. Mas o mundo todo parou para olhar aquela tela, se não me engano, dos pesquisadores de Oxford com o contador global, né? Teoricamente era ali o grande agregador das informações sobre a saúde do mundo todo. Todos esperavam o anúncio do Ministério John Hopkins, né? Johns Hopkins, desculpa. E todo mundo esperava o final da tarde para assistir ao balanço do Ministério da Saúde. E as pessoas não dimensionam que essas informações que são colocadas ali em uma tela de um site, que são tornadas públicas numa coletiva de imprensa por um órgão de saúde federal, pelas secretarias de Estado. As pessoas não dimensionam a importância desse número. Ele não representa só a dimensão do caos. Estamos falando sobre tantas mortes, olha lá, o pessoal só gosta de ficar falando sobre as mortes. Não. Esse cenário descrito pelo Capra, ele só é possível de ser materializado porque a gente olhou para além desses números. Qual o efeito dessas mortes? Onde a maior parte delas aconteceu? E o registro dos casos? A importância da testagem, não é? De você testar grupos menores e os países que conseguiram testar em massa. A capacidade de monitoramento e a capacidade de responder aos dados que surgem sobre esse monitoramento definiu o avanço ou retrocesso em algumas regiões. É essencialmente sobre isso que o Capra está dizendo. A gente passar a entender essas informações de maneira estratégica e não olhar como números dispersos. É como fazer a gestão das contas de uma casa, né? Se você chega, joga todas as contas numa pasta e só vai olhar no final do mês, sem saber qual é a data de vencimento, quanto você tem de saldo na tua conta, se vai dar para pagar, se não vai dar para pagar, se tem juros, isso vira o caos. Organizar aquilo por data de pagamento, por prioridade, acompanhar o saldo, quanto você tem na conta, isso é fazer uma análise e um plano estratégico sobre as finanças da sua casa. Isso foi feito em escala global sobre uma pandemia com os dados da saúde. Então, Capra, eu penso que talvez a grande lição, e eu fico triste em me sentir um pouco pessimista de que talvez os aprendizados não tenham sido colecionados, embora a lição esteja sendo bem dura, é de que a integração entre, e se a gente for pensar aqui no Brasil, né, governo federal, estados e municípios, não só do lado da saúde, mas da segurança pública, sobre mobilidade, tudo que diz respeito ao cotidiano da população, a integração dessas informações é crucial para a gente definir que país a gente quer ser amanhã. A pandemia nos mostrou que nós somos incapazes de organizar essas informações, de trocar essas informações de maneira transparente e inteligente para converter esses dados em respostas objetivas para a própria sociedade. A gente falhou miseravelmente nisso, porque está tudo disperso, significa que cada um saiu correndo por lá, todo mundo louco, gritando, e ninguém conseguiu falar a mesma linha. Eu estou sendo pessimista demais, ou você vê uma mudança efetiva sobre essa integração do ponto de vista de dados e de inteligência? Não está sendo pessimista, Aros, porque realmente, a gente viu uma sociedade muito frágil de informação para tomar decisão. Os líderes usaram basicamente o feeling na hora de tomar a decisão de uma forma generalizando, obviamente, Teve países, estados e cidades que agiram de uma forma mais orientada por dados. São muitos os dados envolvidos por uma tomada de decisão como essa, mas claramente o governo federal ou os governos das nações, de uma forma geral, não estavam preparados para lidar com uma pandemia. Mas eu vou botar um ponto, a gente como cientista costuma ser bem otimista com relação ao futuro, né? E as pandemias anteriores modificaram a forma que a gente lidava com vírus, com doenças,
e eles se prepararam o sistema de saúde de uma forma geral, tá? Se a gente pega a última pandemia que a gente vivenciou, ela estava muito mais preparada e muito em cima do que eles aprenderam naquele momento. Eu acho que o grande aprendizado dessa pandemia que a gente teve é que a gente consegue monitorar e agir numa pandemia em tempo real. Então, tem uma esperança que na próxima a gente vai lidar com a informação de um jeito diferente. Os líderes vão ser cobrados por não olharem os dados da forma adequada. E a gente vai estar disso falando uma sociedade mais analítica que vai cobrar as lideranças para que sejam mais analíticos na tomada de decisão. É óbvio que tem um monte de aspectos aqui que tem que se tomar um cuidado e uma atenção, né? Porque a gente está, por exemplo, existe um grande movimento de positivo com relação à forma que a Nova Zelândia trabalhou as 2 ondas que eles tiveram de Covid lá, né? E eles fizeram realmente um trabalho do governo foi muito forte e potente no sentido de rastrear cada contato que carregava o vírus lá e identificar, inclusive expor esses infectados. Então, o mecanismo que eles usaram foi informação, mas de uma forma quase que invasiva. Sim. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque também tem regras, leis e questões éticas envolvidas nisso, que a gente tem que ter bastante atenção, porque aquilo que a gente está considerando como melhor... A Coreia do Sul lidou muito bem com a primeira onda do Covid também, e eles fizeram a mesma coisa, rastrearam contatos a ponto de entender onde estavam as aglomerações olhando para os dados por satélite. Obrigavam as pessoas a usar aplicativos e identificar com quem tinham contato quando saíam de casa e mapear isso no smartphone, né? E aqueles que tinham o vírus eram expostos numa rede social, num site do governo, dizendo, olha, o Ricardo Capra está infectado com o vírus, e isso, obviamente, gera uma exposição de um determinado indivíduo. Então, eles usaram a informação de uma forma quase agressiva na proteção da sociedade. Então, eu acho que eu deixo até para vocês discutirem e pensarem comigo aqui, né? Até que ponto proteger a sociedade, até que ponto esse espaço da sociedade está aberto para poder se fazer uma coleta de dados nesse nível de obrigação para proteger a vida das pessoas. Então, obviamente que eu não quero, com isso, fazer uma provocação. Não deveria fazer. Eu acho que existem os limites. E aí eu queria deixar até para o André essa resposta, aí, já que é uma pergunta difícil, né? Até onde vale a pena, né, a gente fornecer, ou até onde a gente está disposto como sociedade fornecer dados da nossa privacidade para poder proteger a sociedade toda, né? É aquela história... Privacidade... Pode falar. Privacidade e segurança fazem parte de lados opostos da mesma balança. É bastante comum que esse tipo de juízo de valor seja feito em diversos cenários. Nesse caso, o cenário da saúde, mas a gente pode olhar isso com o direito de um criminoso ser esquecido, por exemplo, de um tomador de crédito que é um mal pagador, que eventualmente vai comprometer outras pessoas na hora de que essas outras pessoas tentarem acionar e acessar esse mesmo crédito. Enfim, esse balanceamento é bastante comum e, sim, é bastante tênue a relação entre a busca do bem comum e os excessos que acabam sendo cometidos nesse momento. Eu sempre sou partidário de que o indivíduo tem que ser senhor da própria vida e de tudo que isso significa. Por outro lado, eu acho que tanto as empresas, as organizações em geral, os estados têm o direito de poder restringir determinados acessos a quem tem o direito de se manter, por exemplo, de manter em sigilo os seus dados. Mais ou menos como vai acontecer com a vacina. A gente está discutindo a obrigatoriedade ou não de tomar a vacina. Na minha opinião, um indivíduo pode ter o direito de não querer tomar, assim como o direito de não revelar dados que entenda que são dados privados, e
quem está do outro lado tem o direito de restringir acesso desse indivíduo. Acho que, no final das contas, todas as pessoas acabam exercendo o seu direito de gerenciar ou o próprio negócio, ou a própria organização e, em última instância, o próprio corpo e as próprias informações que são privadas, que, enfim, para lidar com essa questão da maneira que cada um entenda que é a melhor. Então, eventualmente, eu não vou tomar a vacina, mas vou saber que não vou acessar um show, por exemplo, porque o dono do show não vai deixar pessoas que não tenham esse certificado da vacina entrar. Eu acho que esse juízo de valor de perdas e ganhos pode fazer parte do indivíduo e das organizações que mantêm a sociedade. É curioso você falar da Nova Zelândia, Capra, porque a Nova Zelândia sempre foi referência no tratamento, mas essa maneira quase truculenta, como você colocou, né? Uma maneira que expõe, sim, o indivíduo em busca do bem comum, ela foi muito pouco comentada por aqui. E é interessante ver que essas coisas acontecem. Beleza, é bom para a comunidade local, mas os indivíduos que foram infectados talvez tenham observações sobre um suposto excesso. A gente viveu, Diga. desculpa, André, a gente viveu um cenário aqui em que uma discussão similar aconteceu com o monitoramento dos dados celulares, né? A gente viveu nesse limite e aí só então as pessoas começaram a dimensionar o efeito nocivo de um Big Brother no bolso, né? Na palma da mão ali, no celular, ou seja, poxa, para onde eu estou indo, o que está acontecendo? Isso suscitou, à época, um debate importante sobre os limites, justamente isso que o Capra disse. E na minha visão, esses limites eles não são impossíveis de serem determinados, mas eles dependem de uma conversa franca e de um entendimento que parte de um debate público e que tem que envolver todos os lados da história, né? A gente tem que ter a sociedade sendo ouvida, a gente tem que ter os governos apresentando as implicações, a gente tem que ter uma história em que todo mundo converse e chegue a um consenso sobre as perdas e os ganhos, como você diz, André. O grande ponto é que a gente fica olhando essas questões e aí, tristemente, a gente escolhe uma única perspectiva, persegue essa perspectiva e não dimensiona que o mundo ele é muito mais complexo do que A ou B, do que sim ou não, do que gosto ou não gosto. E no caso específico desse monitoramento, que não precisa ser feito única e exclusivamente pelos dados da rede móvel, ele pode ser feito, quem estuda isso sabe, por qualquer outra frente, é possível você monitorar e acompanhar isso por quaisquer outros meios, de maneiras mais ou menos invasivas. O grande ponto é, nós não nos formamos, não nos preparamos, não estamos fazendo isso enquanto sociedade, de maneira a compreender a dimensão dessa invasão de privacidade por meio dos dados, né? Todo mundo fala desse documentário Dilema das Redes, e meu Deus, olha que coisa escandalosa. Só que isso não é novo, né? A gente já falou sobre esse assunto várias vezes aqui, eu pelo menos já comentei ao longo dos últimos anos várias vezes sobre esses cenários, e a gente nunca se atentou. Então, a pandemia mostrou que há um valor importante nessas informações, esses dados eles têm uma dimensão que precisa ser protegida, e que eu, autor dessas informações, proprietário desses dados, preciso ser consultado. Só que eu não posso ser consultado na pessoa física, é o ser consultado sobre o todo. A gente não vai tomar decisões com base em um único indivíduo. Afinal de contas, o tratamento de dados não se dá na unidade. Você faz na massa, né, no volume de informações. E a gente precisa começar a participar desse debate. Eu acho que queria fechar aqui contigo, Capra. O relógio é um negócio cruel com a gente aqui. Mas eu queria ouvir você justamente sobre isso, sobre esse ponto que o André trouxe e essa visão que eu tenho aqui de que a gente precisa ter um entendimento melhor sobre o que são essas informações, até para a gente poder lidar melhor com elas, para que trabalhos como o que você desenvolve e os seus pesquisadores desenvolvem comecem a ganhar cada vez mais espaço, porque são eles as bússolas do nosso tempo, né?
Eu acho que é até legal para comentar, assim, né, Aros, rapidamente, mas existem 3 tipos de monitoramento possível numa situação como essa, tá? Uma do que a gente chama de monitoramento anonimizado, tá? Que ele é esse exatamente que tu comentou, que é o que a gente vê por sensores de calores, onde eu tenho... De calor, né? Desculpa. Onde a gente tem maiores aglomerações de pessoas por satélite. Eu não consigo identificar o indivíduo, mas eu consigo identificar que tem muitos celulares próximos ou smartphones próximos daquela região e eu consigo entender que tem grupos de pessoas. Ele não serve para um monitoramento individual. Ele é muito mais ajuda a entender o distanciamento das pessoas. O segundo deles, tá, é o monitoramento individualizado, que é onde eu registro meus dados no smartphone ou o ID do meu telefone é identificado por uma companhia telefônica, por exemplo, e ela fornece que é o Ricardo Capra que está naquele local. Ele é, de alguma forma, agressivo, mas a companhia pode perguntar, tu quer fornecer teus dados? E tu pode dizer sim ou não. Assim como a gente fornece cookies quando a gente visita um site hoje. E esse segundo, tá, ele é permissível, tu libera esse dado ou não. O terceiro, que ele é o mais agressivo, que ele é o monitoramento individualizado com exposição, que é esse que eu comentei, que quando teus dados são de alguma forma publicados em algum lugar e disponibilizados. E eu só quis fazer esse registro porque, assim, se hoje eu for questionado pessoalmente sobre isso, eu diria para ti, não, eu topo, eu aceito ser um doador universal de dados. Porque eu sei e entendo que o valor dos dados que eu estou fornecendo vão proteger a minha família e talvez o futuro, vão poder ajudar na construção de uma vacina ou de um método de proteção da sociedade no futuro, que vai proteger minhas filhas. Então, é uma troca de valor, né? Assim, o quanto tu está disposto a trocar os teus dados da tua privacidade por um valor maior, uma personalização maior no desenvolvimento de uma vacina, na personalização de uma informação para te poder proteger na hora de se deslocar e sair da tua casa. Então, eu acho que é muito uma troca de valor. Quando essas companhias, governos e organizações de uma forma geral conseguirem mostrar e entregar valor para cada indivíduo, eles vão dizer assim, não, por este valor eu troco meus dados. E eles vão dar ok lá, vão disponibilizar de acordo com o valor para cada um. Então, é uma opção que precisa passar para a gente, mas, obviamente, eu só quero fechar esse ponto, tá? Dizendo o seguinte, eu acho que o mecanismo para proteger a sociedade da próxima pandemia está ativo. É a tecnologia da informação, que quando organizada, qualificada, se torna uma forma para que os líderes tomem decisões melhores e que os indivíduos possam tomar suas próprias decisões com relação a uma coisa tão grave, né? E proteger a vida, porque quando um líder ligava lá no Instituto e pedia para falar comigo e dizia, Capra, o que eu faço aqui na minha região? Eu ficava pensando, nossa, eu não consigo dizer nem o que eu devo fazer para minha família. Como é que o gestor dessa região, o líder dessa região, está ligando fazendo essa pergunta? Imagina a exposição, o risco disso para o todo, né? Então, a gente precisa informar, entregar informações que eu quero dizer esses gestores e tomadores de decisão precisam tomar decisões baseadas em dados, não pode ser baseado em feeling só, né? É aquela velha história, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. E hoje ela acontece por meio dos dados. Não significa colocar um quadro lá na parede com a foto do camarada, mas é trabalhar com essas informações de alguma maneira. O grande ponto é a transparência, estar ciente de que isso está acontecendo. Se eu concordo, é legal. Se eu não concordo, opa, peraí. Né? É o famoso não é não do mundo da tecnologia. Ô, Capra, quero muito agradecer você pelo papo. E já está convidado para voltar, porque a gente não falou nem metade do que a gente queria. Que legal, gente. Muito obrigado, tá? Vamos voltar aqui para falar de quem sabe, alguns estudos que a gente está fazendo aí de machine learning dentro da área de esportes, entender performance de atletas e outras coisas tão legais aí que, obviamente, os dados podem mostrar. Dei esse exemplo, né? Mas outros exemplos tão legais aí que daqui a pouco a gente acaba trazendo um tema tão importante e relevante nesse momento, mas, obviamente, ele é um tema que acaba mostrando uma análise pontual, né?
da sociedade. Acho que tem tantas coisas para a gente trazer aí, então vai ser um prazer. Obrigado, Aros, obrigado, André. É um prazer estar com vocês aqui. Semana que vem tem mais, André Miceli. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, Capra, também. Muito legal a nossa conversa. Eu sou um fã do trabalho do Capra Institute e dos números em geral. Meu amigo Carlos Aros, também sou um fã seu. Estou com saudade já. Mês que vem só estou aí de novo. Então, semana que vem tem mais, mas ainda na ponte aérea, correto? É isso, é isso. Então, valeu. Olha só, semana que vem, Sociedade Digital aqui pela Jovem Pan. E você sabe, se você pegou esse papo pela metade e quer entender essa história aqui, eu faço o convite para você acessar o Panflix ou o canal da Jovem Pan News lá no YouTube e acessar o Sociedade Digital para entender como os dados nos ajudaram a desmistificar as perguntas, as dúvidas, tudo que surgiu aí durante a pandemia e que vem surgindo. Tem muita pergunta ainda que só vai ser possível de ser respondida por meio dessa análise de dados. Tecnologia é uma aliada fundamental nesse processo, mas a gente precisa participar dessa discussão, não é deixar que façam o que bem entendem com os dados, com as informações. A gente precisa participar e entender o que está acontecendo. Só assim a gente consegue dar mais qualidade para essa pesquisa, colaborar de maneira relevante com esse universo. Esse material que a gente falou aqui, desenvolvido pelo Capra, que é esse Data Science Highlights aí da Covid-19, está disponível lá no site capra, com 2 P's, .institute/covid. É um material muito legal, um apanhadão de tudo o que o Instituto desenvolveu, as pesquisas ao longo desses últimos meses, a tecnologia investigando a Covid-19. Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.